Boa tarde a todos. Vamos estar começando agora, teve um probleminha no áudio. Começando mais um episódio aqui do Redcast. E nós vamos estar repetindo o tema a pedidos. E agora com melhor qualidade, com o suporte aqui do Big Studio. Você que precisar fazer o seu podcast, gravar sua música, que o Big Studio aqui na Praça da Bíblia. E nós vamos estar falando sobre o tema que é as formalidades para a realização da AGO e da AGE, é sobre cooperativismo. E eu vou estar aqui apresentando, e o nosso amigo e sócio vai estar discorrendo esse assunto, é o Jamerson Carvalho. Se apresente aí, meu amigo. Já? Então, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, né, que foram convidados, né. Na verdade, houve uma solicitação, né, por conta da primeira Redcast que nós realizamos. Teve alguns problemas, essa questão de tecnologia realmente às vezes influencia muito na questão realmente do repasse de informações. Então nós decidimos, enquanto Redconte, fazer mais uma edição, né, desse tema tão importante, né, que estamos vivendo atualmente, que diz respeito às formalidades legais e estatutárias referentes à realização das Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias para as cooperativas, para as sociedades cooperativas. Então, para quem não me conhece, eu sou o Jamerson Carvalho. Temos sim essa condição de especialista em cooperativismo, né, por ter atuado quase 10 anos no cooperativismo paraense, dentro do sistema OCB e Sescop Pará, entidades promotoras do cooperativismo a nível nacional e dentro do nosso estado. E também contribuímos dentro da nossa formação acadêmica, né, com algumas especializações que pudessem realmente ainda dar mais suporte nesse nosso direcionamento para as sociedades cooperativas, da qual nós conhecemos muito bem a realidade aqui no nosso estado. Então estamos aqui para contribuir e fazer um bate-papo, né? Eu acho que isso é mais importante, é repassar informação, mas não informação como se fosse algo que é difícil de fazer, que tem muitos problemas para acontecer. Não, realmente tentar ao máximo trazer as informações dentro de um processo de simplicidade para que os usuários em si, normalmente as cooperativas e a sua diretoria, o seu conselho de administração, possam executar essas formalidades e salvaguardarem as suas sociedades cooperativas. Certo. Então vamos começar, né? Primeira coisa, vamos falar sobre o prazo. Qual é o prazo para a realização das assembleias? Então, sempre que nós formos falarmos de prazo, né, a gente tem que citar justamente a legislação específica brasileira do cooperativismo, né? Que muitas das vezes ainda pessoas que estão vinculadas às cooperativas ainda não têm conhecimento, né? A gente entende porque realmente às vezes tem tantas afazeres dentro da cooperativa para poder acontecer, e aí a gestão por sua vez acaba às vezes até desconhecendo realmente, e sabe que existe uma legislação, mas que não sabe realmente qual é a legislação específica. Então a lei específica é a 5.764 para todo e qualquer tipo de cooperativa, né? E a lei 12.690, que é específica do ramo do trabalho. E faço aqui uma consideração que a partir de 2020, com a resolução 056 da OCB nacional, houve uma redefinição dos ramos, né, que passou de 13 ramos para apenas 7 ramos, e o ramo trabalho ficou caracterizado, ressignificado com o ramo trabalho e produção de bens e serviços. Então, basicamente, o prazo em si para a realização das Assembleias Geral Ordinária é até 31 de março, né, de todo o ano, né, do ano subsequente, né? E no que diz respeito às Assembleias Gerais Extraordinárias, não existe em si uma regra específica, só diz que ela poderá acontecer após a realização da Assembleia Geral Ordinária. Então, sempre que a cooperativa tiver necessidade de realizar uma Assembleia após esse prazo, que é 31 de março, ela poderá estar acontecendo, realizando uma Assembleia Geral Extraordinária, né? E para as cooperativas de trabalho específicas, existem também Assembleias Gerais Especiais, que aí deverão acontecer sempre, né, a recomendação da 12.690, sempre no segundo semestre, né, de cada ano. Então esse é o prazo, essa é a recomendação legal que a lei determina. Certo. E quais são os cuidados que
o presidente da cooperativa, a diretoria, tem que tomar antes de realizar as assembleias? A gente costuma sempre dizer, Levi, dentro desse contexto de realização e de organização das Assembleias Gerais, sempre ter o cuidado, né? E nós sabemos que, por lei e também por questão do Estatuto Social, as cooperativas têm que seguir normalmente esses regramentos, e os cuidados existem antes, durante e depois da realização da Assembleia Geral, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos, como por exemplo, antes da Assembleia Geral é bom realizar as chamadas pré-assembleias, né? Fazer reuniões preparatórias com os cooperados, né? Principalmente com aquelas que existem um grande número de cooperados, né, que compõem o quadro social da cooperativa, então é importante fazer realmente essa preparação. Dentro do contexto da administração e da gestão das cooperativas, é sempre bom também, dentro do relatório de gestão da sua administração, elencar, né, verificar quais pautas, né, dessas assembleias deverão conter realmente serem formalizadas, né, para que possa se colocar nesse momento a questão da regularidade, né, tanto legal como também estatutária para a realização da Assembleia. E durante a realização da Assembleia, normalmente é o cuidado, né, com a redação, né, com a lavratura do documento oficial da realização da Assembleia, que é justamente que vai se consubstanciar no ato, que é justamente a ata da referida Assembleia Geral. Então, isso durante, né, a realização da Assembleia. E depois da realização da Assembleia, realizar justamente a homologação do ato, né? Que normalmente para as cooperativas, eu havia falado isso na versão anterior, na edição anterior, que o processo de homologação das atas, de qualquer ato das cooperativas, não é feito em cartório, né? É feito nas juntas comerciais dos estados, no nosso caso aqui na JUSEPA, Junta Comercial do Estado do Pará. Por quê? Existe um DREI, né, que normalmente é o DREI o IN-DREI, Questão Normativa do Departamento Nacional de Registro e Integração Empresarial, que determina que as cooperativas devem arquivar seus atos, sim, na junta comercial. Por quê? Porque elas desenvolvem também atividades econômicas, né? Então elas exploram, além de desenvolver, exploram atividades econômicas, portanto se assemelham a empresas, né? Então por isso que tem que ser finalizado o ato, né, antes, durante e depois, né, com devido ao arquivamento do ato, da ata, né, ou do Estatuto Social, no órgão competente. E o órgão competente para as cooperativas também é a Junta Comercial do Estado, né, no nosso caso aqui é a JUSEPA, né? Certo. Toda empresa tem que tomar decisões, né? E como que isso funciona dentro da cooperativa? É através das assembleias, correto? Correto, né? Até citamos aí também que a Assembleia Geral, conforme determina a legislação, ela é o órgão supremo, é o órgão da hierarquia, dentro da hierarquia da cooperativa, é a hierarquia máxima da sociedade cooperativa, da personalidade jurídica cooperativa. Então, justamente ali que se tomam as principais deliberações colocadas pelos cooperados, né, e vão ser validadas justamente nesse ato da reunião assemblear. Por isso que a lei determina que seja realizado, né, dentro dos prazos, né, como 31 de março, na Assembleia Geral Ordinária, que tem também pautas específicas, né, as principais pautas de decisão de uma Assembleia Geral Ordinária, justamente a prestação de contas, né, do exercício passado, do exercício anterior, né, e essa prestação de contas não deve ser tomada simplesmente por informações da administração, e aí a gente faz um apelo aqui no que diz respeito à nossa profissão de contadores, né, que deve ser levantada demonstrações contábeis, né, com um profissional competente, para poder realmente os cooperados em assembleia ter conhecimento da evolução patrimonial e também dos resultados, sobras ou perdas, e aí sim tomar as decisões, né, para a continuidade da cooperativa. Além disso, também faço até um resgate aqui antecipadamente também, é a questão da formalidade para a publicação, né, conforme determina o artigo 38 da legislação, a publicação dos editais, da carta circular, dando publicidade ao ato que acontecerá, né, com os cooperados, com a participação dos cooperados. E normalmente esse ato deve contar com a participação sim dos cooperados, mas que eles efetivamente estejam em dias com as suas obrigações legais e estatutárias também para poder ter usufruir do poder de voto dentro das decisões das Assembleias Gerais. Então, as principais decisões, né, como eu falei para vocês, a prestação de contas é uma delas. Se porventura coincidir no mesmo ano da realização da Assembleia a questão da recomposição dos órgãos de administração e também do Conselho Fiscal, né, deverá também acontecer dentro dessa Assembleia Geral.
salvo se houver alguma alteração do Estatuto Social, né, que isso deverá acontecer não dentro de uma Assembleia Geral ordinária, e sim dentro de uma Assembleia Geral extraordinária, né, conforme recomenda o artigo 44 da Legislação 5764. Então, se eu for alterar qualquer item, qualquer artigo, parágrafo, a linha, né, inciso do meu Estatuto Social, eu preciso fazer isso dentro de uma Assembleia Geral extraordinária. Então, esses são as principais pautas de decisão, de deliberação, né, que as cooperativas normalmente deliberam anualmente. É claro que podem existir outras pautas, né, que sejam de interesse e necessidade da cooperativa, né, mas isso que vai definir justamente é justamente dentro do edital de convocação dessas assembleias, né. Certo. E quando a gente fala de formalidades, como é que fica o papel do cooperado? Ele tem que estar em dia? Como é que tem que estar a situação de um cooperado para ele poder fazer parte dessa assembleia? Isso mesmo, como havia citado agora anteriormente, o cooperado é uma peça fundamental dentro do processo democrático, né, atendendo o terceiro princípio do cooperativismo, né, a participação democrática, né, econômica e também democrática, né, a sua participação para poder ter realmente o poder do voto, né. E salvo algumas incompatibilidades no que diz respeito à forma de organização social e de gestão, né, então isso fica a cargo da administração da cooperativa, que vai dizer qual é a forma de o cooperado estar devidamente regular para poder utilizar-se do direito de voto. Então é importante sim que o cooperado também esteja realmente apto a deliberar, a votar, a usar o seu poder de voto. Por quê? Porque a Assembleia Geral, dentro de uma eventual irregularidade por parte do cooperado ou por parte da administração da cooperativa, ou também por parte do ato em si como um todo, no geral, da realização da Assembleia, ela poderá estar passiva de cancelamento, né, de impugnação, né. Qualquer cooperado, né, poderá impugnar a Assembleia se ela tiver vícios, né, tiver erros, né, ou também se tiver dolo também, né. Então, para minimizar essa questão da impugnação, então, uma das formalidades é que realmente o cooperado esteja, né, devidamente regular com o seu papel, enquanto cooperado membro de uma cooperativa, né, e que o órgão de administração também cumpra com essas formalidades, né, cumprindo com todas as recomendações legais que a lei prevê: publicação do edital, convocação dos cooperados, levantamento de informações contábeis, financeiras, relatório de gestão da administração, né. E diga-se de passagem também, Levi, e demais para quem está nos escutando aqui, nos acompanhando, que principalmente na Assembleia Geral Ordinária, não é apenas informar números, né, levantar resultado do balanço ou da DRE, não, que para as cooperativas é DRSP, demonstração do exercício das sobras ou perdas. É também verificar como é que está de fato a vida societária do CNPJ, né, certidões negativas, se os contratos estão ok, contrato com assessoria contábil, contrato com assessoria jurídica, os contratos de prestação de serviço com os órgãos competentes da esfera pública ou privada, né, de acordo com o desenvolvimento das atividades da cooperativa, né. Então, existem outros mecanismos, outras documentações que vão compor essa prestação de contas. E isso vai garantir mais transparência e mais informações para que o cooperado, munido dessas informações, juntamente com o Conselho Fiscal e a diretoria da cooperativa, possam, de fato, tomar a sua decisão. Então, as formalidades, elas têm esse papel, né, que vai acontecer justamente antes, durante e depois da realização da Assembleia, para que possa, dentro do teor jurídico, né, tem o nosso amigo aqui, o Thiago, que está aqui nos acompanhando aqui, que é da área do direito, né, tem que acontecer de fato o de fato e o de direito, né. De fato que aconteceu a Assembleia Geral, né, e de direito que ela passou por uma chancela de um órgão competente que vai validar aquelas decisões, né. Então, isso são formalidades das Assembleias Gerais, né, são algumas das formalidades das Assembleias Gerais. E já sei quanto ao quórum, tem um mínimo de cooperados para poder ser realizado a Assembleia? Justamente, David, também o quórum também é uma das formalidades, né, a própria legislação, né, você até acompanhou agora recentemente, a gente está fazendo esse trabalho com as cooperativas na questão da assessoria contábil técnica especializada em cooperativismo, onde uma das formalidades justamente é a publicação, é a elaboração e a publicação do edital de convocação, né? E lá no edital de convocação vai estar lá a informação do CNPJ da cooperativa, a razão social dela, nome fantasia, se for o caso, a extinção estadual e municipal, o endereço onde será realizado a Assembleia Geral,
o horário e a data, né, da referida data da realização da Assembleia Geral. E uma dos fatores que está relacionado aí é a questão do horário e o quórum, né? Então, primeira convocação, né, com 2/3 dos cooperados, segunda convocação, né, de 1 hora entre elas, que é 50 mais 1 dos cooperados, e em terceira e última convocação, né, pelo menos 10 cooperados. Então, este é o quórum que as cooperativas, né, de forma geral, devem ser observados para a realização da Assembleia Geral, salvo, né, as cooperativas do ramo transporte, do ramo trabalho, né, que existe uma outra ordenação para a composição desse quórum, né, que, como elas têm, por exemplo, a questão de número mínimo de 7 cooperados, então, se houver menos de 19 cooperados, né, de 19 cooperados na Assembleia Geral, nesse ato da Assembleia Geral das cooperativas de trabalho, poderá acontecer com apenas realmente esse quórum reduzido, né, diferente dos demais ramos das cooperativas. Mas existe realmente a obrigatoriedade e a formalidade da consubstanciação do quórum de participantes, né, para poder colher assinatura, né, validar as informações. É sempre bom também dizer também na questão do quórum, porque é importante ter o quórum na Assembleia Geral. Porque não simplesmente basta colocar, né, fazer na redação da ata que foi aprovado, as decisões foram aprovadas por unanimidade. Não, eu tenho que apresentar o quórum, né? O quórum que foi, digamos, se tiver 50 pessoas passando numa Assembleia Geral, então a maioria aprovou. Então a maioria com 40 votos foram a favor, né? E 5 foram votos contra e 5 se abstiveram de votar. Ou seja, dá uma matemática completa, né? Não é simplesmente apresentar a informação e apresentar que foi realmente aprovado. Não, você tem que realmente colocar também essas condicionantes. E apresentar também quem votou, né? Quem teve presente, tudo. Justamente. Então, esse número do quórum, que são os participantes que vão validar as deliberações, as decisões. Então, apresentar realmente os votos a favor, os votos contrários e porventura, também as abstenções de votos também, né? Que é um direito do cooperado. E depois que foi realizado toda essa assembleia, ainda existe outras formalidades a ser feita. Certamente, né? Uma das formalidades, a principal formalidade, na verdade, é justamente proceder com o processo de arquivamento do ato, né? Da ata do Estatuto Social da cooperativa, né? Como eu volto a resgatar aqui, que tem que existir de fato e de direito, né? Aconteceu a assembleia, né? Mas não foi homologado junto ao órgão competente, como eu falava anteriormente. Então, existem normas, né, do Departamento Nacional de Registro de Integração e Empresarial que falam sobre isso também para as personalidades jurídicas cooperativas, né? Estamos aí um atualizado que é a IDREI, né, INDREI, número 81, né? Vale ressaltar que o Departamento Nacional de Registro de Integração está vinculado ao Ministério da Economia atualmente, então realmente demanda por um órgão federal, né, que vai mandar realmente e disciplinar essas ações, esses procedimentos, esses processos, né? Então a INDREI número 81, também lá nessa norma está uma parte lá específica de cooperativismo, né? Para as cooperativas, para as sociedades cooperativas. Então, não adianta eu simplesmente realizar a Assembleia Geral e não proceder com o processo de arquivamento na junta comercial do referido estado onde se encontra a sede da cooperativa, né? Por quê? Digamos que, por exemplo, está aqui alguns exemplos. Digamos que foi feita a Assembleia Geral, mas não foi feito o processo de arquivamento, né? E foi feita a modificação da diretoria da cooperativa. Ora, se eu não informei o órgão competente, que no primeiro caso é a JUSEPA, ela não comunica, e não foi feita a comunicação também dentro do processo de cadastro sincronizado que nós vivemos atualmente, né? Através do REDSIM, por exemplo, não foi comunicado à Receita Federal quem é o novo presidente, quem são os novos administradores da personalidade jurídica, né? Então, realmente, olha só a importância realmente de passar pelo órgão competente, para poder realmente informar os demais órgãos. Nós fizemos recentemente algumas alterações aqui contratuais, inclusive de cooperativas, né, pela Rede Conte, onde nós constatamos de fato que, pelo processo de sincronização de informações entre os órgãos competentes, na esfera federal, estadual e municipal, não precisa mais, por exemplo, você se deslocar, né, após a homologação, a uma Secretaria da Fazenda, por exemplo, uma prefeitura, para poder realmente comunicar que foi feita a alteração de nome, de endereço, de responsáveis legais. Então, dentro desse processo de sincronização, o processo agora é automático. Então, percebo de fato a obrigatoriedade, né, realmente, de cumprir essas formalidades e a importância delas para o ato e para que possa realmente proceder a cooperativa com as suas
operações, né, com o seu processo de cooperativismo de uma maneira bem segura, né, com respaldo e segurança jurídica e também, em alguns casos, também com segurança contábil, né? Então existe essa preocupação pós, né? E o principal ponto, pós a realização, é realmente proceder com o processo de arquivamento da ata junto ao órgão competente, no caso, a junta comerciais, no nosso caso aqui do Estado do Pará, dentro da JUSEPA. Bem, nós vimos aqui que o processo não é simples, ele é bem complexo, né? Não tem como a gente discorrer tudo só numa live. Então eu vou abrir aqui para perguntas, já que tem perguntas aqui no chat. É o seu Oswaldo Ribeiro. O João se deve conhecer. A questão da representatividade dos delegados. Poderia falar um pouco sobre o assunto? Perfeitamente. Um abraço aí ao Oswaldo, nosso amigo lá da Bahia, né, Oswaldo? Oswaldo Ribeiro. Oswaldo, existe sim também a própria legislação, a legislação do cooperativismo brasileiro, ela fala, né, vou só resgatar aqui pra gente, mas ela fala na questão dos delegados de cooperativas. Existem cooperativas que têm um complexo muito grande de cooperados e precisam realmente ter um corpo de pessoas que vão tomar decisão. Normalmente, para as cooperativas que têm número de cooperados, né, acima de 3 mil cooperados, e também onde existem situações em que os cooperados residem a pelo menos 50 metros distante da sede da cooperativa, se faz necessário ter realmente o voto por delegados, né, por delegados. E aí, esse processo é interessante porque vai dar realmente uma segurança. Imagine você juntar 3 mil cooperados em um único ambiente, né? E nós estamos vivendo ainda a questão da pandemia, fica até complicado nesse momento de saúde, mas a própria legislação fala sobre essa questão realmente do voto por delegado, né? Por conta de algumas complexidades e particularidades que algumas cooperativas, como é o caso das cooperativas de crédito, né? Elas têm, né? Dentro desse contexto, por conta dessa amplitude, né? De adesão de cooperados, onde eles estão localizados muitas vezes fora do município sede da cooperativa, né, a mais de 50 km de distância da sede da cooperativa, né, e esse universo que muitas vezes realmente é muito amplo, muito complexo. Tanto é verdade isso que em 2019 e 2020, por conta da pandemia, algumas cooperativas adotaram, né, até saiu também a INDRE, né, 79, se não me engano, né, que falava sobre a possibilidade da realização das assembleias de forma presencial e semipresencial, por conta dessa situação, dessa realidade. E aí veio colocar em evidência justamente essa questão de que é possível realmente fazer a questão por delegado, e eu também fazer agora, né, nesse contexto agora da pandemia, fazer de forma virtual, assembleias gerais virtuais. Mas o fato é verdade, Oswaldo, e também os nossos demais que estão acompanhando aqui também, é que pode realmente, em alguns casos, quando tem essa conotação que eu falei agora há pouco, eu vou repetir, cooperado reside a mais de 50 km de distância da sede da cooperativa, ou então existe um universo a mais, que a cooperativa contém mais de 3 mil sócios cooperados, né? Então se faz necessário fazer o voto por delegados, né? Então é uma condição, normalmente isso acontece por cooperativas que têm esse universo cooperado muito grande, em especial as cooperativas de crédito, né? As cooperativas de transporte, algumas que têm muitos cooperados mesmo, né? E cooperativa também do ramo saúde, né? Então, obrigado pela pergunta também, e espero ter contribuído nesse processo também com você, Oswaldo. Um abraço. Tem outra pergunta aqui, de um telespectador, do Tiago. Todas as cooperativas têm obrigação legal de realizar as assembleias? Existe alguma exceção? Muito obrigado também, Thiago, pela sua contribuição e sua participação aqui na nossa Redcast. Todas as cooperativas são obrigadas, não existe exceção para nenhum tipo de cooperativa, para nenhum ramo de cooperativa. Segundo a disposição da legislação, né, todas as cooperativas, independente do ramo, do segmento econômico, são obrigadas a realizar até 31 de março do ano subsequente as Assembleias Gerais Ordinárias, né? E sempre que porventura precisarem, né, e estiver relacionado às pautas da Assembleia Geral Extraordinária, deverão também fazer, né, muitas cooperativas também fazem em conjunto as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária. Vamos fazer agora, estamos assessorando já também dentro da Rede Conte, algumas cooperativas que vão fazer, por conta da alteração da reforma estatutária, vai fazer em conjunto, né, dentro do mesmo ato, da mesma Assembleia, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. Então não existe nenhum tipo de exceção para nenhuma cooperativa
relacionado à realização da Assembleia Geral. É obrigatoriedade para todas as cooperativas, no que determina a legislação brasileira do cooperativismo, a Lei 5.764/71. Ok? Tem mais uma pergunta aqui do senhor Osvaldo. Só rapidinho. A pergunta: existe obrigatoriedade de registro de ata nas assembleias? Osvaldo, mais uma vez obrigado pela pergunta. A obrigatoriedade, como eu acabei de falar, né? Então, se você pegar agora aí a recente INDREI, né, número 81, ela vai ter um recorte dela lá, né, para todas as sociedades empresariais e também unipessoais ou empresário individual. Um dos recortes lá está relacionado às sociedades cooperativas, né, que vai falar justamente dessa questão da obrigatoriedade da homologação dentro da junta comercial, né, por essa condição de que as cooperativas também, embora, né, o artigo 3º da Lei 5.764 fala que as cooperativas são sociedades sem finalidade lucrativas, né, mas o cooperado, lá no frente também ela vai falar que os excedentes dos cooperados poderão ser direcionados ao mercado, ou seja, poderão ser comercializados. Então, por essa condição, as cooperativas também exploram atividades econômicas, né? Desenvolvem e exploram atividades econômicas. Não é à toa também, validando essa informação, que no rol, né, dos seus quinais, que estão apresentados lá no seu cartão nacional de pessoa jurídica, né, que é o CNPJ, vão estar elencadas lá todas as suas atividades econômicas. Então, são justamente essas atividades econômicas que vão lhe dar essa obrigação de arquivar seu ato, né, na junta comercial do referido estado de qual ela onde ela esteja sediada, né. Então, realmente é obrigado realmente fazer o arquivamento, até para chegar naquela condicionante jurídica, né. Não adianta eu realizar a Assembleia Geral, eu vou frisar novamente aqui, e não arquivar, né, não aconteceu de fato e de direito, né, que só vai acontecer quando eu realizar o processo, né, de arquivamento do ato, né, de uma ata ou de um estatuto social, de um regimento interno, ou de um balanço patrimonial, de uma demonstração do resultado do exercício, na referida junta comercial do referido estado sede da cooperativa. Então existe sim, Osvaldo, essa obrigatoriedade sim para que possam ter realmente segurança jurídica diante das deliberações tomadas, né, nas Assembleias Gerais, quer seja ordinária ou extraordinária. Então, acho que por hoje a gente fica por aqui, né? Fazer só umas considerações? Pode falar. Queria só fazer umas considerações aqui no que diz respeito às Assembleias Gerais. Sempre procurar realmente, né, eu faço aqui um apelo aqui também, na verdade uma composição, sempre procurar, né, o sistema OCB do seu estado, né, a Organização Brasileira, o Sindicato e a Organização Brasileira das Cooperativas, né, do seu referido estado. Aqui faço aqui quero agradecer aqui também, mandar um abraço aqui para o presidente Raiol, né, o superintendente Júnior Serra lá daqui do sistema OCB Pará, porque também é o órgão competente que pode direcionar, né, maiores informações e tratamento para a sua realidade enquanto cooperativa, né? E depois, realmente, dessas informações, né, procurar certamente um profissional competente para poder lhe repassar maiores informações sobre esses procedimentos formais, né? Então, o mais indicado, a gente sempre consegue, são profissionais da área, né, do campo do jurídico, do campo da administração e do campo da contabilidade, né? Principalmente da contabilidade, né, que vai estar levantando informações relacionadas ao patrimônio e ao resultado, né, as atividades operacionais da cooperativa, né, lá na DRE e no balanço patrimonial, né, e eles vão ser validados e aprovados ou rejeitados, se for o caso, nas Assembleias Gerais. Então, procurar profissionais devidamente habilitados, né, com registro de órgão em classe, né, Levi? E que realmente tenha o conhecimento da causa da matéria para poder realmente fazer parte. Mais uma pergunta aqui. Para poder fazer parte e deixar essa Assembleia 100%. Termina, né? aí que eu vejo. Pode falar? É do seu Newton Santos. É assim: como as cooperativas devem se preparar na AGO ou AGE sobre o PPP? O Newton, eu acho que o Newton Santos é nosso amigo também, colega de profissão, Newton, contador também. Newton, só poderia colocar essa questão aí do PPP, porque eu acho que está relacionado àquela questão do SST também, né? Se for isso,
se for isso aí, essa questão da saúde e segurança do trabalho, né? Eu já escutei aqui também, né? Nós temos alguns grupos de trabalho, né? De discussão tributária, fiscal e previdenciária e societária que trazem à tona temas como esses que está aí em voga, né? No que diz respeito à questão do e-social, né? E de informações no que está relacionado à segurança e saúde do trabalhador e do trabalho, né? Então, já tem algumas discussões onde os prazos, né? Isso ouvindo até mesmo algumas informações assim aí nos bastidores do próprio Conselho. Ele confirmou aqui que é sobre isso mesmo. Então, obrigado. Então, até mesmo algumas informações assim nos bastidores ainda, né? Relacionados ao próprio Conselho Federal de Contabilidade, que esse prazo vai ser postergado, né? Mas o fato é que nós, enquanto profissionais da contabilidade, isso eu também já participei de alguns outros eventos relacionados ao tema, fui buscar também informações com os especialistas da área, né? Principalmente engenheiros de segurança do trabalho, né? Técnicos de segurança do trabalho também, que são os profissionais que vão estar validando e elaborando esses documentos, né? Também médicos ocupacionais, da medicina ocupacional também, né? Que vão, por exemplo, emitir lá os ASOs, né? Para as empresas. O fato é que nós, enquanto profissionais contábeis, temos que nos preparar e informar aos nossos clientes essa obrigatoriedade a mais, né? Para as empresas, né? E as cooperativas, como se equiparam de fato às empresas, né? Elas também têm que se preparar, né? Então, não vai ficar isenta dessa obrigatoriedade também, não. Tem que se preparar. Tanto é verdade isso que agora, né, com a questão do e-social, alguns eventos, né, já estão sendo enviados, né, pelas assessorias contábeis, né, para o e-social. Então, não vai ficar de fora, não. Você quer ver só um exemplo? Até mesmo o MEI, o microempresário individual, está obrigado, tem um empregado, vai estar obrigado a enviar também o SST. Então, perceba que não vai também eximir a responsabilidade das cooperativas, então, viu, Nilton? Obrigado pela pergunta, então... Que já foi para 1º de 2023. Já foi para janeiro de 2023. Isso aí. Então é isso, Nilton. Obrigado pela participação também. Então, nós vamos encerrar. A gente programou 20 minutos, já vai fazer 40 minutos de live. E a gente queria reforçar que a gente vai estar aqui toda sexta com conteúdo, tanto de cooperativismo como imposto de renda. Inclusive esse tema vai ser tema da nossa... E também a gente vai aceitar sugestões sobre conteúdos relacionados à contabilidade, né, e administração de empresas. Também o próprio tema SST, né, Levi? Vai ser um dos temas interessante. De renda. A gente vai também ter convidados aqui, especialistas na área, para somar com a gente, né? Uhum. E é isso, a gente vai ficar por aqui. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente. A live vai ficar salva aqui no Facebook e também a gente vai subir no YouTube e no Instagram. Bora só agradecer, né, Levi? Bora só agradecer também aqui aos nossos clientes, aos nossos amigos e convidados também, né? Queria mandar aqui um abraço aqui lá pro Pedro, lá da Coopertrans, lá de Itaituba, né? Mandar um abraço aqui também pro Renato e pro Pablo, da Cooperativa Boboré, da qual nós atualmente estamos fazendo um trabalho lá no que diz respeito a essa organização, inclusive está até preparando já a Assembleia Geral também, né? Aí tem também a TMC, né? Tem TMC, FGA, SRF, todas as empresas de topografia, que foi uma das primeiras que começaram com a gente, acreditaram no nosso trabalho. Uhum. Também tem o Henrique da Solar, lá no comércio, que é um dos nossos parceiros. A Coopermix, que agora também certamente vai estar fazendo também a sua Assembleia Geral também, né? Coopermix Pará, Cooperativa de Transporte aqui da região metropolitana, né? E também queria mandar um abraço também. Estive presente agora recentemente lá no estado do Maranhão, também assessorando uma cooperativa lá, a Copigacema, e também a Colmeia, né? Então percebo que a gente está acompanhando aí essa situação de perto e não só dentro do nosso estado, na região metropolitana, mas também fora do estado, e também tendo a oportunidade de levar realmente informações nesse sentido, levar realmente o trabalho profissional que gere resultado às sociedades cooperativas também, né? Então, deixei aqui um forte abraço a todos e agradecer pela disponibilidade de todos e pela participação na nossa Redcast com o tema Formalidades para a realização das Assembleias Gerais, tanto ordinárias como extraordinárias. E também deixar aqui também um convite para quem não conhece a empresa, né?
e tiver alguma demanda do cooperativismo, alguma dúvida, pode marcar uma reunião com a gente, que a gente vai até você ou você vem até o nosso escritório. Sim. Não tem problema. E siga-nos nas redes sociais. Nos siga nas redes sociais. Curte aí, compartilha. E vai ficar, como vai ficar salva, a live vai ficar toda salva aqui no Facebook e no YouTube. Você pode compartilhar também, e nós também vamos fazer uns cortes dos principais temas que foram abordados na nossa... Jamerson. Rapidinho, o pessoal tá me mandando aqui, agora eu tô checando aqui a informação, tô mandando um abraço aqui pro nosso parceiro, né, Levi, aqui também o Jonathan, da certificadora aqui, sem fazer merchandising, mas é o nosso parceiro aqui, que tem nos auxiliado bastante na questão da certificação, tanto do ECNPJ como do ECPF também. E o nosso amigo Júdice também, da cooperativa Cooper Transver, lá do município de Vigia também, pediu aqui um abraço, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e o Levi vai encerrar aqui com a gente. Pediram pra gente falar mais alto aqui, agora no final da live. Mas aí na próxima live a gente vai estar melhorando mais ainda. Na próxima live a gente vai poder fazer no YouTube, onde a gente não pôde, teve um probleminha técnico, né? Mas na próxima vai sair no YouTube e vai ficar melhor ainda. Tá bom? Então, até a próxima sexta. Nós vamos estar realizando outro. A gente vai divulgar nas redes sociais qual vai ser o tema dessa semana, né? Então, é isso.